Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é: quais são os principais erros cometidos pelos síndicos? Os nossos convidados, mais que especiais, são Roseli Schwartz, uma das principais referências no segmento condominial do nosso Brasil. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ricardo. Eu agradeço muito. E senhora Renata Faria, gerente de condomínios há mais de 15 anos, aqui na cidade de São Paulo, uma larga experiência. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ricardo. Roseli, começar com você. Sim, vamos lá. Vamos falar de alguns erros, dos principais erros que esses síndicos hoje vêm cometendo, para que a gente possa alertá-los deles não cometerem na sua gestão. Você teria um principal ou algum que você colocasse assim para a gente iniciar esse nosso bate-papo? Eu acho que o principal, né, seria o síndico ele adotar princípios éticos para a sua gestão. Então, fazer o bem, estar alinhado com a legislação, né, querer realmente integrar as pessoas de uma forma ética, né? E aí, quando a gente fala em ética, não é simplesmente não roubar, né? É muito mais do que isso, né? Muito mais. Porque qualquer tipo de benefício próprio exercendo um cargo é uma falta de ética. Isso. E eu, assim, acho importante a gente falar sobre isso, Ricardo, porque o condomínio, ele é uma célula da sociedade e cada vez mais importante. E aí essa situação que nós estamos vivendo no país, né, e a gente vê claramente uma falta de ética Sim. dos políticos, né, dos empresários, então eu acho que a gente tem condições de começar dentro de casa, onde nós podemos alcançar, tá certo? Então, começando dentro de casa, praticando a cidadania, né, esses princípios, eu acho que né, uma forma de melhorar o nosso país, porque a soma dessas ações, eu acho que vão acabar refletindo para o país como um todo. Você, como eu, tem muito contato com síndicos. Sim. Você percebe que, às vezes, eles tenham algumas atitudes não éticas, sem perceberem que não estão sendo éticas? Não sei se você entendeu, se eu consegui exemplificar a pergunta. Sim, porque às vezes assim, eles são levados até pelos próprios fornecedores que já estão acostumados, né, a uma prática negativa de mercado, de conceder alguns benefícios, por exemplo, em caso de obras. Uhum. Né? E esse síndico, ele acaba, né, aceitando esses benefícios, porque não vai prejudicar o condomínio, e, por exemplo, um dos exemplos, Sim. ter o seu apartamento pintado, né? Por exemplo, se for um caso de pintura. Então, ele não vê que isso, né, não está prejudicando o condomínio, mas é uma forma errada, porque ele cria um vínculo com essa empresa e para exigir depois o cumprimento do contrato, né, a qualidade do serviço, ele vai ficar amarrado. Então, é preciso ter bastante atenção, às vezes, para essas armadilhas que são colocadas pelos próprios fornecedores, né? Que quando não tem o interesse, também não tem posturas éticas, Sim. E eu acho que o síndico vai ajudar muito, ele tendo a postura ética, a ajudar esses fornecedores a terem. Já é cultural um pouco até. Sim, né? E então esse profissional que está prestando o serviço, ele percebendo que o síndico, ele é sério, não aceita esse tipo de presentes, né, vamos Sim. falar assim, né, vai prestar atenção no seu contrato e em atender de uma forma melhor o condomínio, porque o síndico vai estar resguardado, né, de poder até entrar na justiça, Sim, questionar a qualidade. Fazer o seu trabalho de maneira mais limpa. Isso. Renata, você, nesses anos todos, percebe que existe essa conduta muitas vezes? Ah, sim. Sim. E eu estava conversando com a doutora lá fora sobre isso, até, acho que não é nem só uma questão de ética, é de conhecimento mesmo. Quanto mais os síndicos se profissionalizarem, indica sendo não síndico morador, o síndico que é o CNPJ, quanto mais houver haver essa profissionalização, acho que vai ser melhor para o mercado mesmo. Eles fazem nem tanto, eu acredito que nem tanto assim pela índole mesmo. Eles são levados pelo mercado, sempre foi feito assim, mas Sim. Nunca teve problema, mas qual é o problema de ter isso? Então, eles são conduzidos realmente para isso. Eu posso fazer um link aqui, a Roseli falou sobre falta de ética, que é um problema, um erro, um dos principais erros cometidos pelos síndicos, e o segundo pode ser, já pegando o seu gancho, a falta de conhecimento desses síndicos? Sim, com certeza.
falta de conhecimento, de estratégia, de entender o que é o seu condomínio e a massa condominial que você atende. Né? Eu estava conversando com a Roseli um pouquinho antes, o síndico, quando ele é morador, ele sempre está questionando quem está do outro lado. Né? Então, quando a pessoa efetivamente entra na gestão do condomínio, é aí que ela vai começar a ver os problemas. Só que assim, não há o cuidado de planejar, de verificar o que há para se fazer, levar o conhecimento de uma assembleia, para adotar as providências, gerir, na realidade, principalmente o fluxo financeiro. E vai consumindo o caixa condominial porque entende que assim é viável, mas sem haver o estudo, o planejamento daquilo que realmente precisa ser feito. Sim. Já volto para você, Rodrigo. A profissionalização está sendo um fato que está virando obrigatório praticamente, né, para gerir condomínios tão complexos, né? Sim. Eu acho que a gente fala, até como eu participo lá do Conselho Regional de Administração, né, do GEAC, que é um grupo de estudos, né, relacionado à área de condomínio, a gente fala assim, na verdade, não é um síndico profissional, é um síndico mais capacitado, um síndico habilitado, né, esse síndico externo. Né? Então, essa capacitação, cada vez mais eu acho importante, porque os condomínios, não é só com relação ao número de unidades, que a gente percebe que gera uma complexidade maior, até uma arrecadação também que às vezes supera R$1 milhão, Sim. Mas a necessidade em função das exigências tributárias, a parte do governo de estar atendendo. Legislações. Né? Então, como eu estou há mais de 20 anos nesse mercado, eu percebo claramente como são grandes agora as exigências, os condomínios são comparados a empresas mesmo, no sentido de cumprir com as exigências, né? Ele não é uma empresa porque, né, o CNPJ dele é em função de registro e tudo isso, mas as exigências são muito similares à empresa. Então, cada vez mais, para dar segurança e garantir a valorização do patrimônio, tem que colocar pessoas, não só o síndico, mas a administradora também. Sim, né? Empresas comprometidas em atender todas essas exigências e dar a segurança, né, para todos os moradores. Vamos passar aqui para um terceiro. Falamos de falta de ética, que é um erro que infelizmente não é tão incomum. Falamos de falta de informação, necessidade de capacitação. Teria um terceiro que a gente poderia já linkar aqui para erros cometidos pelo síndico? Sim, eu acho que uma coisa que acontece, e às vezes não é por culpa exclusiva do síndico, é a centralização do poder. E isso eu falo assim, às vezes não é porque ele quer, mas os próprios moradores e até o próprio conselho, né, não participa das reuniões do conselho, os moradores não participam das assembleias e o síndico precisa tomar decisões. Ele não pode ficar esperando, em muitas situações, a participação das pessoas. Então, essa centralização, né, que eu chamo não ter a divisão das responsabilidades, porque o prédio não é único do síndico, né? Ele não é, ele é o representante. Ele é um representante, né? Ele tem às vezes 1 ou 2 unidades, né? Mas essa centralização eu acho que é uma coisa muito importante. Então, o que eu incentivo muito, eu falo sempre nas palestras, na minha aula, né? De tentar atrair as pessoas e mostrar a importância dessa participação. E mesmo porque quando você toma decisões unilaterais, quando errar, porque todo mundo erra, né? Sim. Uma hora você vai errar. Sim. A responsabilidade vai ser muito... Uma coisa é você tomei uma decisão, eu e o corpo diretivo, e nós erramos. Sim. Outra coisa é eu tomei a decisão e eu errei. Sim. As pedras caem muito mais fortes. Porque aí os moradores que não participaram, né, vão realmente, né, exigir do síndico a decisão acertada, né? Então ele fica com muita responsabilidade. E aí fica um peso realmente muito grande. Então, dividir a responsabilidade eu acho que é fundamental. Renata, você que está no dia a dia, a Roseli falou de centralização, mas por duas vertentes. Uma do síndico realmente querer centralizar, né, que existe esse perfil, e outra os outros moradores não quererem ajudar. Aí ele por falta de opção, ele tem que centralizar. Como que você, no dia a dia, nesses todos os anos aí, mais de 15 anos vivendo esse segmento, atendendo os síndicos, tem percebido isso? Os síndicos, alguns cometem esse erro de realmente querer centralizar, ou você tem mais problemas de pessoas que não querem dividir essas responsabilidades? Não, na realidade tem isso mesmo, do síndico querer centralizar, boa parte por não ter apoio, e outra parte por ele entender que aquilo que ele está vivenciando é o melhor para o condomínio, sem dividir com os outros e se a necessidade dos outros, o interesse dos outros é aquele mesmo.
né? Então, o que eu costumo vivenciar bastante nesse mercado é assim, alguns síndicos, eles querem fazer aquilo que eles entendem melhor para o condomínio, mas sem obter a formação. Sem ir para uma assembleia, sem fazer uma enquete, sem passar um comunicado, sem juntar o corpo diretivo ao menos, fazer uma ata daquilo. Que a gente vê muitos síndicos falar, mas eu falei para o corpo diretivo, mas você não vê uma ata daquilo por escrito, de que todo mundo validou, de que realmente houve concordância, para depois levar para uma assembleia, para uma ratificação ou informação. Né? Então, isso entra muito também na ausência de comunicação do síndico com os demais. É um gancho ótimo, que você já pegou aí um quarto tema que eu vou jogar até para o segundo bloco, que é falar da falta de comunicação. A falta de comunicação, eu sempre digo uma coisa, sem comunicação não há transparência. Uma coisa que você falou muito importante, mas tentando falar de um outro jeito, é que se existe o jeito certo de fazer a coisa certa. Porque às vezes você faz a coisa certa e não faz do jeito certo. E aí gera um problema também. Sim. Bom, a gente vai falar sobre isso no segundo bloco. Antes disso, eu vou chamar um quadro que é o Síndico de Sucesso, Olho na Tela. Meu nome é Jaqueline, eu sou síndica profissional num condomínio clube no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Eu decidi ser síndica profissional e, embora eu tenha aprendido muito com o meu antecessor e com a própria experiência atuando aqui, eu senti uma necessidade de buscar profissionalismo, buscar informação e formação. Isso me ajudou muito, eu estou atualmente na minha terceira gestão, porque eu consegui complementar o que eu tinha com maiores informações quanto ao aspecto legal, aspecto de recursos humanos. A minha experiência como síndica é muito gratificante, pelo aspecto humano, pelo dinamismo que o cargo acaba oferecendo e especialmente por ter certeza que os nossos imóveis estão em perfeito estado de conservação, seguros e que o condomínio tem uma saúde financeira que não vai trazer problema para ninguém. Quando eu fiz o curso, ele me ajudou muito, porque ele me trouxe, além de informação e formação, ele me trouxe um networking e eu pude compartilhar muitas experiências, vivências de outros síndicos e até hoje nós trocamos muitas informações e isso é muito enriquecedor porque os condomínios eles são diferentes, embora as leis e regras sejam similares, as coisas que acontecem em um e outro são diferentes. Então é importante poder compartilhar isso com os nossos colegas, além de me colocar no mercado de forma profissional e possibilitar que eu seja contratada por novos condomínios. Bom, estamos de volta. Deixei alguns assuntos no ar. Vocês vão me responder agora no segundo bloco. E você que está em casa vai assistir na sexta-feira. Não perca o segundo bloco sobre os principais erros do síndico na gestão do condomínio. Até lá!